Juliana Costa e Carlos Mendes completariam 10 anos de casados em 15 de agosto. Para Juliana, a última década havia sido uma montanha-russa emocional. Momentos de felicidade genuína intercalados com períodos de tédio profundo. E nos últimos anos, um crescente sentimento de estar presa em uma vida que não escolheu. Eles se conheceram na universidade. Carlos estudava engenharia. Juliana arquitetura. O romance começou de forma clichê. Parceiros em um projeto multidisciplinar. Longas noites estudando juntos na biblioteca. O primeiro beijo aconteceu durante uma festa de formatura. Carlos era seguro, previsível, confiável. Não era o homem mais excitante do mundo, mas era sólido. Quando pediu Juliana em casamento aos 25 anos, ela disse sim porque parecia a coisa certa a fazer. Todos os seus amigos estavam se casando. Seus pais adoravam Carlos. Era o próximo passo lógico. Os primeiros anos foram bons. Construíram carreiras, compraram um apartamento em Pinheiros, adotaram um gato chamado Pixel. Carlos trabalhava em uma empresa de engenharia civil, Juliana em um escritório de arquitetura. A vida era confortável, previsível, segura. Mas em algum ponto do 6º ano, Juliana percebeu que não sentia mais nada. Olhava para Carlos durante o café da manhã e via um estranho familiar. Alguém que conhecia todos os seus hábitos, mas não sua alma. Ou talvez ela mesma tivesse mudado tanto que não reconhecia mais quem havia sido quando disse sim. Foi quando Juliana conheceu Rafael. Rafael era cliente do escritório de arquitetura, um empresário de 42 anos, divorciado, dono de uma cadeia de academias de luxo. Carismático, aventureiro, tudo que Carlos não era. O affair começou há 18 meses, em uma viagem de trabalho a Florianópolis. Juliana sabia que era errado. Sabia que deveria terminar o casamento primeiro, ser honesta. Mas Carlos era tão bom, tão dedicado. Como você abandona alguém que nunca fez nada de errado além de ser entediante? E então veio a notícia que mudou tudo. 3 meses atrás, Juliana estava procurando documentos no escritório de Carlos em casa, quando encontrou exames médicos escondidos em uma gaveta. Ressonância magnética. Biópsia. Laudo oncológico. Glioblastoma multiforme. Tumor cerebral agressivo. Estágio avançado. Prognóstico: 6-12 meses. Juliana ficou paralisada. Carlos estava morrendo. E ele não havia contado a ela. Naquela noite, ela observou preparar o jantar, assobiando baixinho, aparentemente sem preocupações no mundo. Como ele conseguia esconder algo tão devastador? Juliana não confrontou Carlos. Parte dela queria, mas outra parte, a parte que se envergonhava profundamente, viu uma oportunidade. Se Carlos morresse naturalmente em alguns meses, ela ficaria livre sem culpa. Poderia estar com Rafael. O seguro de vida de Carlos deixaria ela confortável financeiramente. Cerca de 800 mil reais. Ela seria a viúva jovem, trágica, que merecia recomeçar a vida. Era horrível pensar assim. Juliana sabia. Mas depois de se odiar por semanas, ela racionalizou. Carlos já estava condenado. Ela não estava fazendo nada para matá-lo. Apenas esperando. E isso não era crime, era: amor, tem uma surpresa para o nosso aniversário. Carlos anunciou uma noite, 2 semanas antes da data especial. Juliana estava no sofá, respondendo mensagens de Rafael no celular. Rapidamente bloqueou a tela. Surpresa? Vamos voltar para a Serra da Mantiqueira. Lembra da pousada onde passamos nossa lua de mel? O coração de Juliana afundou e alegrou-se simultaneamente. A cabana era isolada, romântica, cheia de memórias de quando ainda se amavam de verdade. Mas também significava uma semana inteira sozinha com Carlos, longe de Rafael. A mesma cabana? Ela forçou entusiasmo na voz. A mesma já está reservada. Vamos sair dia 14, voltar dia 21. Uma semana só nossa. Carlos parecia genuinamente animado, mais animado do que Juliana ouvira em anos. Havia algo diferente em seus olhos. Uma intensidade. Juliana mensageou Rafael mais tarde. Vou ter que viajar com ele. Aniversário de casamento. Desculpa, amor. Rafael respondeu. É a última vez que você vai ter que fazer isso. Depois você é minha.
Ela queria acreditar nisso. Nos dias que antecederam a viagem, Juliana notou Carlos agindo estranhamente. Ele fazia ligações sussurradas que encerrava quando ela entrava no cômodo. Recebia entregas que escondia rapidamente. Passava horas no computador tarde da noite. Está tudo bem? Ela perguntou certa noite. Carlos deu um pulo, fechando rapidamente o laptop. Sim. Só. Resolvendo coisas do trabalho. E da viagem. Quero que seja perfeita. Mas Juliana conhecia Carlos havia 15 anos. Ele estava escondendo algo. 2 dias antes da viagem, Juliana estava guardando roupas quando encontrou, no armário de Carlos, uma caixa de papelão. Dentro, documentos de seguro de vida. Mas não o que ela conhecia. Este era novo. Muito recente, mas assinado 3 semanas atrás. No valor de 2 milhões de reais. E ela era a beneficiária. Juliana sentiu o sangue gelar. Por que Carlos faria um seguro tão grande tão repentinamente? Ele sabia que estava morrendo. Um seguro novo não cobriria condições pré-existentes, a menos que ele escondesse o diagnóstico da seguradora. O que era fraude? E arriscado. Ou a menos que ele planejasse morrer de uma forma que parecesse acidental. A viagem até a Serra da Mantiqueira durou 5 horas. Carlos dirigiu, conversando animadamente sobre memórias dos primeiros anos juntos. Juliana sorria e acenava, mas sua mente estava em outro lugar. A cabana era exatamente como ela lembrava. Rústica, aconchegante, isolada. A construção de madeira ficava no meio de um bosque de pinheiros, a cerca de 3 quilômetros da estrada principal. Nenhum vizinho por perto. Apenas natureza e silêncio. É tão lindo quanto me lembro, Juliana disse, genuinamente impressionada apesar de seus medos crescentes. Pensei que precisássemos desse tempo juntos. Carlos disse, carregando as malas. Longe de tudo. Apenas nós dois. Naquela primeira noite, Carlos preparou um jantar elaborado, salmão grelhado, legumes assados, e abriu uma garrafa de vinho especial que havia trazido. Esse vinho, ele disse, servindo-a, é um Bordeaux de 2010, do ano que nos casamos. Guardei para uma ocasião especial. Juliana observou o líquido vermelho escuro enchendo sua taça. Seria este o momento? Havia algo no vinho? Ela pegou a taça, fingiu cheirar o aroma, mas não bebeu. Vou só pegar um casaco, está esfriando. No quarto, ela despejou o vinho pela janela quando Carlos não estava olhando. Depois encheu a taça novamente com vinho normal de outra garrafa que havia na cozinha. Durante o jantar, Carlos bebeu normalmente, conversou. Riu. Não parecia estar envenenando-a. Talvez Juliana estivesse sendo paranoica. Mas então Carlos disse algo que fez seu sangue gelar. Juliana, tenho algo para te contar. Algo que deveria ter dito há muito tempo. Ela sentiu o coração disparar. O que é? Carlos respirou fundo. Você é a pessoa mais importante da minha vida. E eu falhei com você de tantas formas. Fui um marido medíocre, previsível, chato. Sei que você merece mais. Carlos, não. Deixe-me terminar. Seus olhos estavam marejados. Quero que você saiba que tudo o que fiz pensando em você. Em seu futuro. Em sua felicidade. Juliana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Isso soava como uma despedida. Naquela noite, ela mal dormiu. Ficou deitada ao lado de Carlos, ouvindo sua respiração, observando as sombras da lua através das cortinas, imaginando o que viria a seguir. No segundo dia, enquanto Carlos saiu para buscar lenha, Juliana decidiu investigar. Ela revirou as malas dele cuidadosamente. Encontrou medicamentos, muitos medicamentos. Alguns ela reconheceu dos exames que havia visto. Remédios para náusea, para dor, esteroides. Mas havia outros. Sedativos. Pílulas para dormir em doses altas. E então encontrou o caderno. Era um diário. Escrito à mão com a letra familiar de Carlos. As primeiras páginas eram recentes, das últimas semanas. 5 de agosto. Terminei os preparativos. A cabana está reservada. O seguro foi aprovado.
Eles não verificaram meu histórico médico completo. Perfeito. 8 de agosto. Comprei tudo o que preciso. Combustível, sedativos. Juliana não pode saber até o momento certo. 10 de agosto. Pratiquei 3 vezes. Preciso ter certeza de que funcionará. Ela não pode se machucar. Apenas eu. 12 de agosto. Últimas despedidas silenciosas. Olhei nossa casa sabendo que não voltarei. Mas Juliana voltará. Ela estará segura, rica, livre. Juliana sentia náusea crescendo. Carlos estava planejando suicídio. Fazer parecer um acidente para que ela recebesse o seguro. Ela continuou lendo. O plano é simples. Na noite de nosso aniversário, darei sedativos leves a Juliana no vinho. Nada perigoso. Apenas para fazê-la dormir profundamente. Então iniciarei um incêndio na sala de estar. Vou me certificar de que ela está segura no quarto dos fundos, longe das chamas. Farei parecer que tentei apagar o fogo e me acidentei. Posso derrubar uma viga sobre mim. Inalação de fumaça. Os investigadores concluirão que foi um acidente trágico. Uma falha na lareira da cabana antiga. Juliana acordará, escapará, chamará ajuda. Mas será tarde demais para mim. Ela receberá 2 milhões. Poderá recomeçar. Ter a vida que sempre quis e que eu nunca pude dar a ela. Lágrimas escorriam pelo rosto de Juliana. Era loucura. Carlos estava planejando morrer por ela. Mas por quê? Apenas porque tinha um tumor? Isso não fazia sentido. Ele poderia simplesmente... E então veio a última entrada. Sei sobre Rafael. Sei há 6 meses. Vi as mensagens quando você esqueceu o celular desbloqueado. Vi vocês juntos naquele café em Jardins. Segui você 3 vezes até o apartamento dele. No começo fiquei devastado. Depois com raiva. Pensei em confrontar você, em pedir divórcio. Mas então veio o diagnóstico. E percebi, você está presa comigo não por amor, mas por culpa. Por decência. Porque sou um marido bom, confiável, que nunca fez nada errado. Você merece ser feliz, Juliana, mesmo que não seja comigo. Talvez especialmente porque não é comigo. Então vou te libertar. Mas de uma forma que você nunca tenha que carregar culpa. Você será a viúva, não a mulher que abandonou o marido doente. Terá dinheiro suficiente para começar de novo. É meu último presente para você. Minha última prova de amor. Perdoe-me por não ser o homem que você precisava. Juliana estava soluçando incontrolavelmente quando ouviu a porta da cabana se abrir. Carlos estava de volta. Ela secou rapidamente as lágrimas. Escondeu o diário de volta na mala. Precisava pensar. O que fazer? Confrontá-lo? Deixá-lo seguir com o plano? Chamar a polícia? Durante o almoço, Carlos estava particularmente animado. Pensei que poderíamos fazer uma trilha hoje, como nos velhos tempos. Carlos, Juliana disse de repente, precisamos conversar. Algo em sua voz fez Carlos parar. Eu sei. Sabe, o quê? Sobre o tumor. Sobre o plano. Sobre tudo. O rosto de Carlos perdeu toda a cor. Por um longo momento, nenhum deles falou. Finalmente, Carlos desabou em uma cadeira. Como você? Encontrei seus exames há 3 meses. Li seu diário hoje de manhã. Carlos cobriu o rosto com as mãos. Juliana, eu... Você é um idiota. Ela disse, voz tremendo entre raiva e desespero. Um idiota nobre e estúpido. Eu só queria... me libertar? Me dar dinheiro? Morrer por mim? As palavras saíam como rajadas. Você acha que eu poderia viver com isso? Sabendo que você se matou por mim? Carlos olhou para ela, olhos vermelhos. Você está infeliz há anos, sei disso. E agora com Rafael? Você sabia sobre Rafael? Há meses. Juliana sentou-se, pernas fracas. Todo o castelo de mentiras estava desmoronando. Por que você não disse nada? Ela perguntou. Por quê? Carlos disse simplesmente, parte de mim não pode te culpar. Eu me tornei tão
apagado. Tão previsível. Você merece paixão, aventura, vida. Coisas que parei de oferecer há muito tempo. Silêncio pesado encheu a cabana. E agora? Juliana perguntou finalmente. Agora? Não sei. O plano era claro. Mas agora que você sabe... O plano é insano, Carlos. Mesmo se você está morrendo, isso é suicídio. É fraude de seguro. É traumático e horrível. Mas você ficaria bem. Financeiramente segura. Foi quando Juliana explodiu. Você acha que eu ligo para dinheiro? Você acha que eu poderia simplesmente usar 2 milhões de dólares de sangue para começar uma vida feliz com meu amante? Que tipo de monstro você acha que eu sou? Carlos piscou, genuinamente surpreso. Eu pensei que você queria ser livre. Eu quero, mas não assim. Não com seu cadáver queimado como preço. Juliana estava chorando agora. Anos de frustração e culpa jorrando para fora. Eu te traí, Carlos. Sou eu quem deveria estar se sentindo culpada, não você planejando morrer por mim. Você é bom demais. E isso me faz sentir pior. Foi a vez de Carlos ficar em silêncio, processando. Então o que fazemos? Ele perguntou finalmente. Juliana respirou fundo. A verdade, finalmente. Toda ela. Eles passaram aquela noite conversando. Não a conversa educada e superficial que haviam mantido por anos, mas a conversa real, crua, dolorosa que deveriam ter tido há muito tempo. Carlos contou sobre o diagnóstico, a ressonância que mostrou o tumor, as consultas com oncologistas, a sentença de 6 a 12 meses. Contou como inicialmente entrou em negação, depois em desespero, finalmente em uma estranha aceitação. Juliana contou sobre Rafael, como começou inocentemente, como escalou, como ela se sentia presa entre culpa e desejo. Contou sobre encontrar os exames de Carlos e a decisão horrível de simplesmente esperar. Eu sou um monstro, ela disse. Planejei basicamente esperar você morrer. E eu planejei me matar para facilitar as coisas, Carlos respondeu. Acho que ambos somos complicados. Havia algo tragicamente libertador em finalmente serem honestos. O que você quer, Carlos? De verdade? Ele pensou por um longo momento. Quero... dignidade. Quero passar meus últimos meses, ou semanas, ou dias, vivendo, não apenas existindo. Quero viajar. Quero comer comidas que nunca tentei. Quero ver o nascer do sol em lugares bonitos. E eu? Juliana perguntou, voz pequena. Quero que você seja feliz. Genuinamente. Se isso é com Rafael, então... tudo bem. Não vou fingir que não dói. Mas eu te amo o suficiente para te deixar ir. Juliana soluçou. Você não deveria. Eu não mereço. Amor não é sobre merecer. Eles decidiram ali, naquela cabana nas montanhas, como suas vidas se desenrolariam. Voltariam para São Paulo e se separariam formalmente. Sem drama, sem culpas públicas. Apenas um divórcio amigável. Crescemos em direções diferentes. Diriam. Carlos usaria seus últimos meses viajando. Juliana o acompanharia em algumas viagens, não como esposa, mas como amiga. Porque apesar de tudo, ainda se importavam. O seguro de vida? Carlos cancelaria. Não é justo com a seguradora. E você vai ficar bem. Você é forte, talentosa, jovem. Rafael? Juliana ainda não sabia. Preciso descobrir quem sou fora de um relacionamento primeiro. Talvez Rafael seja meu futuro. Talvez não, mas preciso fazer isso direito desta vez. 6 meses depois, Carlos morreu pacificamente em um hospital em Buenos Aires, cidade que sempre quis conhecer. Juliana estava lá, segurando sua mão. Não como esposa, o divórcio havia sido finalizado 2 meses antes, mas como a pessoa que passou uma década de vida com ele. O funeral foi pequeno, digno. Juliana chorou genuinamente, não pelo marido que perdeu, mas pelo amigo que finalmente conheceu no fim. Rafael apareceu para oferecer condolências. Juliana agradeceu, mas disse que precisava de tempo.
Muito tempo. 1 ano depois, Juliana ainda estava sozinha, trabalhando em sua carreira, fazendo terapia, aprendendo a estar consigo mesma. Ela visitava o túmulo de Carlos ocasionalmente, contando-lhe sobre sua vida, sobre seus projetos de arquitetura, sobre viagens que fazia sozinha, sobre lições que aprendia. Você me libertou, ela disse uma vez às flores que levara. Mas não da forma que planejou. Me libertou ao me forçar a enfrentar quem eu realmente sou. Obrigada. E desculpe. E obrigada. O vento sussurrava entre as árvores do cemitério, carregando suas palavras para lugar nenhum e para toda parte. Às vezes os finais não são felizes nem tristes. São apenas honestos. E às vezes, isso é o melhor que podemos esperar.